Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Bradcast. Connect Your Life! Bom dia! Tá meio fraco hoje, pra Cara, variar. a gente tá um ano fazendo Bradcast, Samuel não corresponde com a igreja. Bom dia, pessoal! Tamo junto aí, ó. Solta o China. Aleluia! Vamos ouvir o pastor China e logo voltaremos. Até mais. Amigos queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa o horário que você está participando desse broadcast, mas eu tenho certeza que são sementes de vida, palavra de vida para todos nós. E a gente está crescendo, né, no conhecimento, em disciplina também, né, diariamente, lendo a palavra do Senhor, tendo um tempo devocional. Não perca a oportunidade de ler todo o capítulo, né? E também compartilhe com seus amigos, né? Tem gente precisando ouvir uma palavra e você é a fonte, você é a oportunidade de alguém. Falando nisso, o texto de hoje eu vou pegar um outro viés aqui. Eu sei que Deus vai falar de formas diferentes, né, com cada um de nós. E eu sei que quando a gente abre a palavra do Senhor, também o Senhor vai falar diretamente, né, de acordo com as suas necessidades, as suas expectativas. Mas tem um ponto aqui que me chamou a atenção desse capítulo 9, que eu quero caminhar aqui falando sobre a mesa. Interessante, né? Olha só o que diz o verso 1. Sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou a mesa. Aí no verso 5 ele diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Que interessante, né? Essa comparação que o escritor aqui, essa forma poética, né, de fazer um convite. E o ponto que me chama muita atenção aqui é assim: preparou o vinho e arrumou a mesa. Como é interessante a gente sentar à mesa, como é importante, como nesses dias, né, nos últimos meses, nós temos falado sempre sobre esse poder da mesa, né? Temos dito até que o púlpito do Senhor Jesus, né, o lugar de pregação, o lugar de impacto é a mesa. Ele chama os seus discípulos e coloca eles à mesa nos ensinamentos mais importantes, nos últimos momentos da sua vida, com pessoas especiais para ele, que tinham acompanhado ele, vivido, estado ao lado de Jesus. Isso nos dá um grande ensinamento também, né? Jesus senta com eles à mesa. E aqui também, o texto também fala, né, de comer a minha comida e beber o vinho, né? Parece que o vinho sempre está colocado, né, na expressão da mesa, né? O vinho que é o vinho nos dá a ideia de celebrar juntos, de comemorar algo, né? E a comida, ela sempre desperta na gente, né, aquele bem-estar, né, aquele relaxamento, aquele momento de descontração, não é verdade? É horrível quando a gente chega na mesa, mesas que há discussões, né? A comida fica ruim, ela fica amarga. Eu já contei esse testemunho algum dia, não sei se você já ouviu, mas vou repetir, né? Eu tive numa situação que a gente foi convidado para um jantar, para conversar com um casal, e era uma pizza numa pizzaria maravilhosa, né? Muito boa mesmo. E ao fazer o pedido, né, daquele cardápio ali, daquela pizza que a gente estava num lugar tão agradável, tão legal, quando a pizza chega e a gente desenvolve a nossa conversa, eu lembro que até hoje que essa foi a pior pizza da nossa vida, né? Porque não adianta você ter uma boa comida na mesa se você não está com pessoas que estão em acordo, com o mesmo coração, né, com a mesma intenção, em amor, né? A mesa onde há guerra, né, onde há discussão, onde há discórdia, ela é tão triste, né? Ela marca negativamente, né? E tem muitas famílias que já viveram, né, momentos de mesa onde tem gritaria, discussão, briga.
E então esse texto chama muita atenção para a gente, porque buscar a sabedoria do Senhor tem a ver com a mesa, sabe? Tem a ver com o sentar, tem a ver com o compartilhar. Então tem um convite aqui do Senhor para nós sentarmos nessa mesa com Ele. E interessante porque o texto vai se desenvolvendo chamando pessoas para a mesa. E ele fala dessas pessoas assim, ó, deixem a insensatez, né? Verso 6, e vocês terão a vida. Ora, se ele está fazendo esse convite para a mesa, isso significa o quê? Ele está desafiando alguém a sentar na mesa, a ouvir aquilo que precisa ser dito. Na mesa, né? Como diz o nosso amigo Leandro Barreto, né? Na mesa todos, né, estão no mesmo nível, olhando olho no olho. O que faz a gente maior ou menor, né, são as nossas pernas, né? Mas o nosso tronco nos coloca numa mesma posição com as pessoas. Então a mesa iguala a todos nós, né? Parece que tem um desafio aqui para quem é insensato. Quem é insensato não gosta de mesa, não gosta do compartilhar, né? O insensato parece que ele se sente arrogante, altivo, o sabe tudo, né? A pessoa que sabe tudo, então ela sempre tem uma opinião formada, sempre ela tem algo rígido, sempre ela tem, né, dentro da sua visão de mundo, né, do seu mindset, ela tem um conhecimento. Pessoas que têm muito conhecimento correm esse risco, às vezes, né, de se sentir superior ao outro, de já ter ideias formadas e não cabe a discussão. E a Bíblia está dizendo que isso aqui é um desperdício. O versículo 9 diz assim: instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. O que isso quer dizer? Quer dizer que, então, pessoas que são sábias estão em busca de sabedoria constantemente. Precisam aprender coisas novas. Olha só, a gente às vezes tem a visão de que a pessoa sábia é aquela que tem todo o conhecimento, que ela sempre tem um conselho, e isso é verdade, né? Você senta com pessoas que têm sabedoria, que você sente que é de Deus, né? Você vê, poxa, como essa pessoa tem graça do Senhor. Mas essas pessoas, e eu tenho vivido com algumas delas, né, nos dão sempre o prazer de poder compartilhar também do nosso conhecimento, né? E são pessoas ensináveis, são pessoas amáveis, são pessoas humildes, que também se colocam numa mesma postura diante da mesa, postura de quem aprende. Então é muito interessante isso. E fica essa pergunta: você tem sentado à mesa para aprender, para beber desse vinho que alguém vai te servir, né? Que alguém com prazer quer te trazer um novo conhecimento? Como a gente cresce como pessoas, como é bom esse broadcast, porque a gente tem pessoas aí, os nossos comentaristas sentados à mesa, né? E cada um com a sua opinião, com o seu jeito de ser, e isso torna a gente mais sensível um ao outro, né? A gente não está fazendo mesa aqui para discutir, para ver quem sabe mais, para quem tem uma opinião mais legal, né? Não temos isso. A gente abriu a nossa mesa para nós sentarmos juntos, pastores, membros, pessoas que não têm um cargo, e você que está conosco também. A gente tem sempre feedbacks, né, dos nossos broadcasts, das conversas, insights que depois as pessoas falam: olha, eu pensei dessa forma. Isso abre a mente da gente também, né? Então, existe um convite aqui para que a sabedoria ela se manifeste nas nossas vidas. É necessário a gente sentar à mesa. Não se isole no seu autoconhecimento, porque Deus fala conosco através também das pessoas. Sim, através da inspiração da palavra, do Espírito Santo, quando a gente vai às Escrituras, é óbvio que Deus fala conosco, mas eu quero te despertar para uma coisa: quando a gente senta à mesa com pessoas de Deus, com pessoas que também têm o mesmo propósito, esse campo de visão seu vai se ampliar, você vai aprender, você vai adquirir novos conhecimentos e você vai também ministrar aos outros. Que adianta ter tanto conhecimento se a gente não tem a capacidade de conectar isso com a vida
prática, tanto nossa quanto das pessoas. Então, vamos ver, ficar com essa lição de hoje, como é maravilhoso poder sentar à mesa, a mesa da sabedoria, beber desse vinho, comer dessa comida que, né, como Jesus reparte o pão e o vinho, e o pão é o que nos sustenta, né, a sua carne, né, e o vinho, essa autoridade sobre as nossas vidas, essa aliança, essa alegria. A mesa traz aliança para a gente. Nós não sentamos à mesa para a corrupção, para os maus negócios, não é para falar mal das pessoas. Nós sentamos à mesa para produzir vida, produzir sonhos, novas ideias, novos conhecimentos, tocar no coração do outro, agregar vida. Existe um convite aqui, né? A sabedoria nos convida à mesa. E nessa mesa, o Senhor Jesus sempre estará presente. Deus te abençoe. Prepare mesas maravilhosas aí de sabedoria. Até o próximo capítulo. E aí, pessoal, olha só, um convite à mesa, né? Estava aqui escutando um pouco o que o pastor China falou, eu concordo com tudo que ele falou. Estava aqui também lendo um pouco do Provérbios, li hoje de manhã também. E eu estava aqui pensando, se esse discurso, cara, que é real, que é verdade, como que isso se encaixa para as próximas gerações, né? Para a pessoa mais nova, quando você fala assim, um convite à mesa, você fala de mesa para um adolescente, cara, eu não sei, gente, eu queria ouvir de vocês, né? Mas eu como não nasci num berço evangélico, um berço convertido, um berço gospel, eu não tenho essa referência, cara, mas para mim, cara, mesa, cara, é um discurso de convite à mesa, é um discurso bem esquisito, bem quadrado, na minha opinião, para a geração mais nova. Então, o que significa isso? Porque, para mim, hoje eu entendo o valor da mesa, amo a comunhão, aprendo com o pastor China, aprendo com as pessoas que a gente faz mesa aqui. É um tempo de comunhão, um tempo de mesa, para mim, hoje é uma mentoria. Dou muito valor, mas quando eu paro para pensar na juventude, que até a palavra jovem é velha, né? E juventude, pior ainda, mas dessa moçada da geração, sei lá se é Y, se é Z, o que é, eu fico pensando assim, cara, qual o valor que tem para eles a mesa? Vamos, um convite à mesa, convite à comunhão. Só para a gente soltar uma bomba aqui. Fala aí, galera. Fala, Thiago. É o seguinte. Capítulo 1, versículo 1 do Broadcast, dia número 1, o convite à mesa. Não, mas antes de nós entrarmos aqui no que o Padovão falou, eu só quero fazer assim, esclarecer algo, né? Porque a gente tem que falar sobre o contexto primeiro, antes da gente entrar na mesa, ou falar sobre a mesa. Porque aqui, o que está acontecendo, né, que é o banquete da sabedoria, nós temos que lembrar que nós temos a sabedoria como uma pessoa, como algo, né, o ser, a sabedoria, e ela construiu uma casa, ok? E nessa casa existe uma mesa. E a sabedoria, então, nos convida para participar com ela à mesa. E isso vai do versículo 1 até o versículo 12. Já do versículo 13 ao 18, nós temos uma coisa totalmente diferente. Nós temos aqui a casa, vamos dizer, da loucura, a casa da prostituição, a casa da promiscuidade, da insensatez. Exato. Então, nós temos que, antes de nós falarmos um pouquinho mais sobre a mesa, a gente tem que lembrar que aqui, como eu disse, a sabedoria, né, virou aqui uma pessoa. Não esquece que a gente tem que comentar o comentário, comentar o pastor China. Comentar o comentário, exato. Mas eu só estou dando aqui o quê? O versículo número 1. A sabedoria construiu a sua casa e esculpiu para si 7 colunas. Então, essa mesa que a gente está falando é uma mesa dentro da casa da sabedoria, Samuel. Sensacional, sensacional. Boa. No caso, só para a gente entender o broadcast aqui, né? Tiagão deu um ganho, acrescentou um monstro aqui. Foi muito bom. Só que essa parada aqui que a gente falar, a gente comentar o que o pastor China falou é um desafio para nós, né? Porque ele traz um pensamento dele que é real e a gente está concordando aqui com tudo isso. E eu trouxe uma crítica aqui agora. E o Tiago trouxe um significado do que é o Provérbios, né? No caso desse versículo aqui.
Mas queria ouvir vocês, cara. Queria ir pra porrada, meu. Pô, Bom, já falei, então ele quer ouvir você, Samuel. eu vou fazer uma pergunta, então. A gente está falando sobre o convite à mesa, sobre quem é o insensato, sobre quem é o sábio. Então, a Bíblia ela expõe dois tipos de convites, né? O convite das pessoas que são orgulhosas, elas não gostam de serem corrigidas, elas têm coisas ruins para falar dos outros, elas sempre se juntam para não acrescentar. E, na verdade, elas se juntam para acrescentar problemas, né? Elas só falam coisas dos outros, só apresentam problemas, não apresentam soluções. E do outro lado tem uma mesa, que é a mesa da sabedoria. É uma mesa que não tem orgulho, é uma mesa que a gente se junta para acrescentar não só um momento de comunhão, né? Um momento de amizade, mas é um momento em que a gente debate ideias, a gente critica, a gente fala coisas que pessoas menos doídas, elas têm condição de ir para frente, para essa mesa. A gente fala de Deus, a gente fala de política, a gente fala de religião, a gente fala de tudo. Então, esse para mim é um convite à sabedoria, é essa mesa em que não é que você tem uma liberdade para falar de tudo que você quiser, do jeito que você quiser, mas você tem essa liberdade de trazer ali coisas do contexto da sua vida, ou da história, ou da Bíblia, seja o que for, mas nesse contexto a gente está conversando de assuntos diretos e diversos para acrescentar. Então, eu apresento um problema com o Tiago. Tiago, estou com esse problema aqui e, cara, eu não sei como que eu resolvo isso. Aí o Tiago vai me dar um conselho. Né? Ele me deu um conselho porque eu apresentei para ele um problema e eu preciso de alguém mais vivido, bem mais velho do que eu, igual o Tiago, tem uns 45 anos, para me dar um conselho. Mas a minha pergunta é, muitas pessoas ficam falando assim, cara, quem é que eu tenho colocado à minha mesa? Com quem é que eu tenho andado? Aí eu quero fazer a pergunta ao contrário. Quem é você que tem se preparado? O que você tem preparado? Quem é você capacitado ou não para sentar na mesa? Você tem buscado para se tornar uma pessoa sábia para sentar numa mesa e ser a diferença ali? E mudar o ambiente? E trazer uma palavra de sabedoria? Uma pessoa que vai sentar à mesa e vai ter conteúdos diversos, ao invés de falar só do seu trabalho, só daquilo que você vive na sua rotina? Será que você tem essa capacidade? Não é que você tem que ter, mas quanto mais sabedoria você tem, mais conhecimento, mais agradável, mais interessante você se torna. Então, assim, será que a gente tem se capacitado para sentar na mesa e acrescentar, ou só trazer mais problema igual todo mundo normalmente traz? Samuel, ótima pergunta, e eu creio, Padovan, que é a pergunta que você estava fazendo, né? O que significa a mesa e quem pode vir, é isso? Ou não? Não. Me explica a sua aí, porque eu tenho uma resposta aqui que está na Bíblia, mas eu quero pegar as duas aí, eu quero comentar. Fala aí de novo a sua parte. Muito bom o que vocês falaram, eu concordo com o que o Samuel falou também. Veja bem, eu estou fazendo uma crítica aqui ao discurso, que é real, que aí não é discurso, é a Bíblia, certo? Só para a gente caminhar aqui. E o quanto isso conecta, cara, com uma geração fora da nossa. Porque assim, a gente está falando aqui, eu entendo o que estão falando, eu entendi o que o pastor Chino está falando, mas fico pensando assim, cara, se alguém escutar esse broadcast nosso, de hoje, por exemplo, um adolescente de 14 anos, escuta o convite à mesa e vê isso que o Samuel está falando, vê o que você está falando, vê o que eu estou falando, eles vão entender alguma coisa, isso vai atrair eles. Né? Então, assim, eu estou querendo tirar um pouco fora dessa caixa nossa do evangélico, do cristão, né, para ver se conecta com as pessoas que não entendem muito o que a gente está falando. Porque a importância da mesa, cara, como é que a gente traduz isso para uma linguagem, Tiagão, fora do nosso contexto, entendeu? Porque esse é o ponto que eu acho. Eu tenho feito essas mesas, eu estou aqui parecendo um crítico, mas eu tenho feito a mesa, tenho investido tempo em vidas, gasto, né, a nossa família aqui nessa mesa, nessa mentoria, nesse conselho, nesse pastoreado. Estou adorando fazer isso, tenho aprendido demais, me desenvolvo, preciso de preparo, como o Samuel falou. Mas, ao mesmo tempo, assim, agora a gente está aqui dentro do podcast, né, falando de um tema que é um tema muito agradável para nós, porém, eu acho que o tema que a gente está falando aqui, ele não conecta, por exemplo, com uma pessoa de 14 anos. Então, assim, sabe? Eu sei que é importante a mesa. Eu cresci vendo meu pai, eu tenho algumas lembranças boas de mesa, mas eu só estou fazendo uma própria crítica, assim, a gente mesmo. Não sei se eu fui claro, ajuda aí. Não, fala isso, não. Não, eu acho que o Thiago talvez vai falar disso, mas eu vejo que isso que você está falando, o que vai conectar é se a criança, se o adolescente, ele teve o exemplo e entendeu o valor de sentar à mesa e por que se senta à mesa.
A mesa é esse local de reunião, de comunhão, da gente falar um pouco da família e tudo mais. Mas tem versículos na Bíblia, sim, talvez o Thiago saiba citar aí alguns do porquê que é tão importante a gente ensinar a criança desde pequeno o caminho que vai andar. Fala aí, Thiago. Sim. O interessante é o do que o Samuel falou, que o Padovan está comentando, vamos ler aqui o mesmo capítulo. Capítulo 9, versículo 1, a sabedoria construiu sua casa, esculpiu para si 7 colunas, matou os animais, preparou festa, preparou vinho e arrumou a casa. Aí, a partir do versículo 3, onde está a resposta na minha concepção. Enviou as suas criadas para que, dos lugares mais altos da cidade, façam este convite. Qual é o convite? Versículo 4. Quem é ingênuo, vem para cá. Aos que não têm juízo, ela diz, venham, comam do meu pão, bebam do meu vinho, do vinho que eu preparei, e afastem-se dos ingênuos, e vivam, e andem pelo caminho do entendimento. Então, ela faz, a senhora sabedoria construiu a sua casa, fez a mesa, preparou o banquete, e falou, vai e chame aqueles que não têm conhecimento. Ela faz o marketing, faz o marketing. E faz o marketing, vai lá e fala que aqui tem um vinho, tem um pão, ou seja, nós, estou respondendo de trás para frente, o Samuel para o Padovan, nós temos que entender que essa mesa, ela foi feita para quê? Nesse contexto e na nossa vida? Para que as pessoas que participem da mesa possam se alimentar da sabedoria. Nós não devemos chegar e simplesmente falar assim, vamos fechar a mesa, aqui só entra homem sábio. Não, aqui entram as pessoas que não têm conhecimento, que querem, ok? E respondendo ao Padovan, isso é coisa minha, né? A palavra de Deus, claro que ela ensina o caminho, o seu filho o caminho que ele deve andar, que ele jamais se desviará dele. Porém, nós, que é o ponto do Padovan, nem todo mundo nasceu nesse lar. Então, eu digo assim, eu acho que nós, Padovan, nos preocupamos muito com essa questão de conectar com a geração de hoje. E isso tem trazido também um mal-estar no meio do povo de Deus, porque a igreja não foi feita para se acomodar ou se moldar ao mundo, para que as pessoas venham. As pessoas, elas têm que vir através de você, através de mim. Nós somos a igreja. Nós vamos andar lá fora e a pessoa vai ver, poxa, o Samuel, olha que homem íntegro, família, pai e tal, olha o Padovan, que pai, que homem de negócios. E as pessoas, elas têm que olhar em nós e ver a diferença. Não adianta a gente preparar simplesmente, vamos usar um exemplo bem baixo, a gente não adianta preparar uma mesa com várias bebidas e tequilas e vodkas, vamos dizer assim, para as pessoas virem. Não, a nossa mesa tem que ser aquilo que nós preparamos, com conhecimento da palavra de Deus, porém as nossas vidas, a nossa conduta vai fazer com que outras pessoas queiram participar. E aí é onde ela vai falar, né, depois que ela chama todo mundo, ela vai falar assim, chamam os ingênuos, chamam os que não têm conhecimento e depois fala, afastem-se dos ingênuos e vivam. Você chega até a mesa, você não sabe nada, aí a sabedoria fala, olha, tenho algo para compartilhar. Você não deve andar com ingênuo, você deve se afastar deles, para que você viva e viva uma vida boa. Então, assim, é tremendo como a gente tem muito para aprender. A gente nem tocou, eu queria muito falar sobre os outros versículos, mas, nossa, sim, uma conversa maravilhosa. Eu tenho um ponto só para a gente, até a gente pode fechar com o que vocês falaram, que foi sensacional, e me esclareceu algo, né? Hoje de manhã eu fiz uma mesa com as minhas filhas, né? Com as duas, li o livro de Provérbios, tomamos café e tal, e a Helena, aquilo que você falou, Tiagão, ela tá vendo esse padrão, ela já fala de manhã, vamos tomar um cafezinho de família? Vamos tomar um cafezinho? Ela fala, tem 3 anos, né? Então ela gosta disso, é o que você falou, é nossa responsabilidade mostrar a importância da mesa. Então, assim, minha filha não vai ter que se adaptar, eu me adaptar a ela, não, vem para a mesa e aprende aqui, ouve conselhos, ouve oração, se alimenta e compartilha. Qual a importância da mesa para os judeus? Cara, trazer a unidade e caminhar para o mesmo propósito, né? Essa era a importância da mesa que tinha, né, para os judeus. Agora, quando você foi falando, e o Samuel foi falando, me esclareceu a minha própria pergunta e questionamento. Qual é a mesa da próxima geração? Qual é a mesa da geração que vem? Né? Eu sei que a gente não tem que se moldar a isso, mas sim, a gente tem que ter proximidade, afinidade de falar, cara, como é que eles estão comunicando hoje? Né? Porque a gente fala estratégia, aqui... né? Estratégia. A gente fala aqui para um nível, uma faixa demográfica de
uma faixa etária, aliás, de 30, 35, 40, 50 anos, né? Mas é um broadcast, é um vídeo, é um YouTube, é um podcast. Isso vai chegar, de repente, para uma geração e falar, cara, mas por que esse cara fala de mesa? Então, assim, qual que é a mesa que traz esse ambiente de conselho, de mentoria para a próxima geração, entendeu? Ótima pergunta. Vamos responder no próximo? Pode ser um clubhouse, né? Mas tudo bem. Vamos embora. Se nós vamos ficar aqui até... Mas muito bom, pessoal. Samuel. Sensacional, valeu, gente. Fecha, Samuel. Não, por mim está tudo fechado, esclarecido, que a gente consiga mostrar para pessoas que olham para a gente, né, com um olhar assim, cara, eu me espelho nessa pessoa, eu quero aprender com ela, e que a gente tenha essa sabedoria do que é sentar à mesa, de colocar pessoas que venham nos acrescentar, aprender a dizer sim para coisas que são certas e não para coisas que vão atrapalhar a nossa vida. Boa. E que o livro de Provérbios continue nos ensinando muito aí. É isso aí. Valeu, amanhã tem mais, capítulo 10, é um capítulo um tanto extenso e vai ser muito bom. Até amanhã. É isso aí, pessoal. Deus abençoe. Até mais. Valeu.